Olá, alunos dos nonos anos da Escola Inês Prado, tudo bem com vocês? Bom, aqui é a professora Ana Júlia, de Ciências, e eu trouxe novamente aqui, algumas orientações sobre as atividades de ciências, agora sobre o bloco 5, que já está disponível lá no aplicativo, tá? Então, vamos lá. Bom, a atividade lá no aplicativo, ela começa falando sobre uma experiência, tá? É uma experiência bastante simples, que inclusive, se vocês desejarem, vocês podem realizar em casa, né? Essa experiência aqui da foto. Então, a gente pega uma vela, acende essa vela, cobre ela com um copo, e aí a gente vai observar que depois de alguns poucos segundos, essa chama da vela, né, ela se apaga, tá? Isso acontece por qual motivo? Justamente porque a vela aqui, né, a chama da vela, na verdade, ela interage tanto com o pavio quanto com a parafina aqui da superfície da vela, como com o oxigênio, tá? Então, o oxigênio presente no ar, ele participa dessa reação química, fazendo com que a vela fique acesa. Quando a gente interrompe o acesso da chama ao oxigênio aqui, né, cobrindo a vela com o copo, eu acabo fazendo com que a reação acabe, né, com que a reação termine, porque falta aí um dos ingredientes da reação, que seria o gás oxigênio, tá? E aí o que a gente observa é que, para acontecer uma transformação química, ou também chamada de reação química, a gente consegue detectar algumas coisas que acontecem, né, durante essa transformação, observando mesmo o que está acontecendo ali nas substâncias envolvidas. Então, toda vez que há, por exemplo, mudança de cor na substância, a formação de uma chama, a variação da temperatura daquele material, a liberação de um gás, a formação de um sólido ou a liberação de cheiro, a gente tem uma transformação química. Pode ser que eles não aconteçam todos juntos, né? Tá? Na verdade, se acontecer apenas um deles, se a gente conseguir detectar a presença de apenas uma dessas situações acontecendo ali na reação, isso indica que trata-se de uma transformação química. No caso aí do exemplo da vela, né, desse experimento que eu acabei de falar, a gente consegue detectar todas essas características, né? Então vai haver a mudança de cor, porque o pavio, principalmente da vela, ele era branco, ele fica escuro, né? Porque ele foi queimado pela chama. Vai ter a presença da chama, vai haver variação na temperatura, né? Porque depois que a chama se apaga, a temperatura volta ao normal, né? A temperatura fica mais reduzida. Tem a liberação de um gás, que é a fumaça que a gente vê saindo da queima da parafina e do pavio, né? Há a formação de um sólido, porque a parafina que está ali bem próxima à vela, ela começa a derreter e escorre pela vela, né? Então a gente consegue detectar a presença aí dessa nova formação de sólido. E também há a liberação de cheiro, que é o cheiro característico de vela acesa, né? Que a gente também consegue notar. Tá? Então, nesse caso específico, acontecem todas essas características. Mas, se em uma outra situação de transformação química acontecer apenas uma delas, já é o suficiente para a gente com certeza afirmar que é uma transformação química, tá? E aí tem uma pequena diferença entre as transformações químicas e as transformações físicas, tá? Então, quando a gente observa lá uma transformação acontecendo num corpo, só que essa transformação, ela não muda aquele corpo a ponto de chegar a produzir uma nova substância, e claro, ela não vem acompanhada das características que a gente acabou de falar aí do slide anterior, então, nesse caso, a gente tem apenas uma transformação física, tá? É o caso aqui, ó, um exemplo bem simples. Então, eu tenho aqui, ó, uma folha de papel. Se eu simplesmente picar essa folha de papel, ela deixou aqui de ser papel? Eu não tive alteração na matéria, ela continua sendo uma folha de papel. Eu só reduzi o tamanho dela, né? Mas não houve transformação, eu não produziu uma nova substância apenas por picar esse papel, tá? Então, nesse caso, a gente tem uma transformação física. Agora vejam, se eu tiver essa mesma folha de papel e eu colocar fogo nela,
aí sim, aí eu tenho uma transformação química, né? Eu tô produzindo novas substâncias aqui. Tá havendo a liberação de cheiro, tá havendo a liberação de gás por conta da queima. O papel tá mudando a sua cor, ó, a gente vê que só sobram uns cinzas dele, né? E ele fica mais escuro. Enfim, então nesse caso sim, nós temos uma transformação química, tá? Então é bem importante vocês saberem essa diferença entre transformação física, quando é apenas uma alteração no corpo do material, né, ou na substância, e uma transformação química quando eu acabo produzindo novas substâncias, tá? E sempre vai vir acompanhada daquelas características ali do slide anterior. E aí, pessoal, então as transformações químicas, elas também podem ser chamadas de reações químicas, tá? Então, tanto faz a gente usar esses dois termos para dizer que uma nova substância está sendo formada, tá? E aí, em uma reação química, a gente sempre vai ter as substâncias que reagem, né, entre si e que vão ser chamadas, portanto, de reagentes, e as substâncias que são formadas a partir dessa reação. E aí elas vão ser chamadas, então, de produtos, tá? Aí a gente vai ver um exemplo aqui, ó. Quando a gente tem uma transformação química acontecendo, a gente, para ficar mais fácil de visualizar o que houve ali naquela transformação e quais foram, né, as substâncias envolvidas, a gente normalmente escreve a transformação química na forma de uma equação química, que é essa forma aqui de escrever. Então, eu uso os símbolos, né, dos elementos químicos. Então, aqui no caso, eu tenho o carbono, eu tenho o oxigênio. Esse numerinho 2 aqui indica, ó, o número de átomos desse elemento químico que está participando da reação, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho os reagentes, né, que estão antes da seta, tá? Eles é que vão reagir. A seta indica que vai acontecer uma transformação química, uma reação química, e aí aqui eu tenho, então, uma nova substância, que é agora o gás carbônico, tá? Também representado pelos símbolos e o número de átomos envolvidos aqui na reação, que daí, no caso, né, é um átomo apenas de carbono e 2 átomos de oxigênio, tá? Então, esse vai ser o meu produto. Então, antes da seta são os reagentes, depois da seta, o novo produto que eu obtive a partir dessa reação. Tudo bem? Acho que é bem simples até aqui. Tem algumas equações químicas que vêm acompanhada de outras informações também, que é o caso, por exemplo, dessa daqui, ó, que vem com essas letrinhas entre parênteses na frente da fórmula química, tá? O que indica essas daqui? Essas letrinhas indicam os estados físicos de cada elemento ou de cada componente aí, de cada substância, tá? Então, aqui ele está indicando que o carbono é um elemento químico, né, um material que está sólido, o oxigênio é gasoso e o CO2 obtido aqui nessa reação, ele também é gasoso, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, então, de reação química, tá? Exemplificando aí, de novo, a equação química, que é a forma como a gente escreve essa reação química. Então, a gente tem aqui, ó, nesse caso, a gente tem uma novidade, que é o número 2 antes da fórmula química aqui do hidrogênio, né? Então, eu tenho H2, ou seja, 2 átomos de hidrogênio, só que eu tenho isso 2 vezes. Como assim 2 vezes? Vamos imaginar, ó, que cada bolinha dessa, cada bolinha verde, é um átomo de hidrogênio, tá? Então, nós temos o H2, certo? Aqui, ó, H2. Então, são 2 bolinhas conectadas, grudadinhas. Só que eu tenho isso 2 vezes. Então, por isso que eu vou ter como se fosse isso daqui, ó, uma molécula de H2 com mais uma molécula de H2, tá? Então, esses números antes da fórmula, eles indicam o número de moléculas que eu tenho daquela substância, tá? Aqui no caso O2, vamos imaginar que as bolinhas azuis são átomos de oxigênio. Como aqui eu não tenho número nenhum na frente do O, né, da fórmula aqui O2, então isso indica que eu tenho apenas um grupinho desse, O2, 2 átomos de oxigênio juntos, só que como não tem número nenhum, isso indica que eu tenho apenas uma molécula desse grupinho aí, desse elemento químico, né, dessa substância química, aliás.
E aqui no final, né, como resultado, como produto dessa reação aqui, eu vou ter água, tá? Só que em que quantidade? 2 também. Então, eu tenho um grupinho H2O. Então, 2 átomos de hidrogênio conectados a um átomo de oxigênio. Só que eu tenho 2 moléculas desse jeito, né? Por isso que tem o numerinho 2 aqui na frente. Então, eu tenho que fazer como se fossem 2 grupinhos dessa combinação de H2O, tá? Vamos mais pra frente, vocês vão entender um pouquinho melhor, ó. Então, dessa maneira, esse exemplo ele pode ser lido dessa forma, ó. 2 moléculas de gás hidrogênio, que é o que a gente tem aqui, reagem com uma molécula de gás oxigênio, e aí eu formo então 2 moléculas de água, tá? H2O. Então, esses números que vêm antes da fórmula química e da substância, eles também são importantes e vocês têm que dar uma certa atenção para eles, tá? E aí, pessoal, analisando essas equações químicas e as transformações químicas aí, um cientista chamado Antoine Lavoisier, ele dizia, né, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E ele tinha toda a razão ao dizer isso, tá? E a partir disso, então, ele criou essa lei aí que é chamada Lei da Conservação da Massa. O que ele observou, pessoal? Que, por exemplo, se eu tenho uma certa quantidade de átomos lá nos meus reagentes, né, antes de acontecer a transformação química, e eles estão organizados de uma certa maneira, né, antes de acontecer essa transformação. Quando a transformação acontece, esses átomos eles só se reorganizam, né? Eles se reorganizam de outra maneira, formando aí sim uma nova substância. Mas eu não perco nenhum átomo e nem acrescento um novo átomo a essa nova substância. Eu continuo mantendo o mesmo número de átomos para cada substância que eu tinha antes, também depois da transformação química, tá? É isso que a lei da conservação da massa prega. E aí, a gente vê um exemplo aqui, tá? Que é um exemplo de reação química para a formação de ferrugem, tá? Então, vamos lá. A gente tem ali, ó, no início, 4 átomos, né, de ferro, tá? Então, aqui eu tô representando pelas bolinhas laranjas. Então, eu tenho 4 átomos de ferro, que vão reagir com 3 átomos de O2. Ou seja, 3 moléculas de O2. Só que aqui, ó, eu faço como se fosse uma continha de distribuição, igual a gente faz em matemática. 3 vezes 2 dá 6. Então, nesse grupinho aqui, eu tenho que ter 6 átomos de oxigênio. Só que eles vão estar organizados de que maneira? Como são 2 átomos de oxigênio juntos, porque eu tenho aqui o O2, eu vou ter isso 3 vezes. Então, vejam só. Eu tenho um grupinho de O2, um grupinho de O2 e mais um grupinho de O2, tá? Ficando, então, com 3 moléculas de O2. Certo? Aí agora aqui, ó, então, aí aconteceu a reação química, né, indicando aí pela seta, e aí agora eu tenho, então, a ferrugem em si, né, a formação da ferrugem. E aí eu vou ter a fórmula química aqui, ó, 2Fe2O3, certo? O que isso indica, então? Que eu vou ter 2 moléculas de Fe2, né, então, totalizando 2 vezes 2, eu vou ter que ter 4 átomos de ferro, só que agrupados de 2 em 2. Então, ó, a gente vai ter um grupinho de 2 e outro grupinho de 2, que vai formar, então, 2 moléculas de ferro, certo? E o O, como que fica? De novo, ó, faço como se fosse uma distributiva aqui, né? Multiplicando aqui. Então, 2 vezes 3, eu tenho 6 átomos de oxigênio. Só que como eles estão, ó, é O3, então eu vou ter que ter 3 átomos grudadinhos. E isso 2 vezes, porque são 2 moléculas. Então, vai ficar assim, ó. 3 átomos de oxigênio grudadinhos, que forma uma molécula, e mais 3 átomos de oxigênio grudadinhos, que forma a segunda molécula. Então, 2O3. Tudo bem?
E aí, se a gente observar, agora sim, contar aqui a quantidade de átomos de ferro que eu tinha antes da reação, né? Então, eu tinha 4 átomos de ferro. Aqui eu continuo, depois da reação, tendo 4 átomos de ferro. Antes da reação, eu tinha 6 átomos de oxigênio. Agora, depois da reação, eu continuo tendo 6 átomos de oxigênio. Ou seja, cada átomo que eu tinha antes se manteve, ele continua existindo depois. Nenhum desapareceu e nenhum surgiu, né? Nenhum novo surgiu. Então, isso indica que houve a conservação da massa desses materiais, tá? Então, isso é o que prega a lei da conservação da massa. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, né? Porque essa parte ela é bem importante, tá, galera? Bom, então vamos continuar. Agora a gente vem aqui para a parte das ligações, tá? Então, são basicamente 3 tipos de ligações que os átomos eles podem fazer com outros átomos, né? A ligação iônica, a ligação covalente, ou também conhecida como molecular, e a ligação metálica. Então, a ligação iônica, o que acontece? São quando os átomos eles estão interagindo e acontece a transferência de elétrons, tá? Então, os elétrons, conforme a gente já viu, são as estruturinhas que ficam na parte mais externa do átomo, né? Que formam a eletrosfera dele. Então, muitas vezes pode acontecer de um átomo doar um elétron para um átomo vizinho, né? Ou um outro átomo receber um elétron do átomo vizinho. Então, vai acontecer essa migração mesmo de elétron, essa transferência de elétrons entre os átomos, tá? Esse tipo de ligação, ele vai acontecer entre metais e não metais, que é o caso, por exemplo, do sal de cozinha, tá? NaCl. Ou esse tipo de ligação também pode acontecer entre o hidrogênio e outros elementos químicos que estão classificados na tabela periódica como sendo não metais, tá? Aqui um exemplo, a gente tem o hidreto de magnésio. Então, vamos lá, ó, para o exemplo então do sal de cozinha, né? Então, vamos imaginar aqui que o sódio, ele deseja doar um elétron e ele vai doar esse elétron, então, para o cloro, tá? E aí, então, esse elétron vai migrar para o cloro. E aí, o que vai acontecer? Como o sódio ele está doando um elétron, ele vai ficar positivo, ele vai virar um cátion, tá? Então, por isso que tem aqui, ó, o sinalzinho positivo. E o cloro, que está recebendo esse elétron, ele vai ficar com mais elétrons do que prótons. Então, ele vai ficar negativo, ele vai virar um ânion. E aí, por conta dessas cargas opostas aqui, que cada átomo vai acabar tendo, né? Vai haver, então, uma atração eletrostática. E aí, eles vão se unir e vão formar um composto iônico, uma nova substância que a gente conhece como sal de cozinha, tá? Então, esse é um exemplo bem simples de ligação iônica, onde há a transferência de elétrons entre um átomo e outro. Agora, vamos ver a ligação covalente, ou também conhecida como ligação molecular, tá? Na ligação covalente, pessoal, não acontece a transferência de elétrons. Acontece, na verdade, o compartilhamento de elétrons. Então, o elétron que pertence a um átomo, ele não vai deixar de pertencer àquele átomo. Ele vai pertencer àquele átomo e ao átomo vizinho com o qual ele está compartilhando também, tá? Então, esse tipo de ligação, ele ocorre entre não metais e não metais, tá? Então, isso daqui, pessoal, vocês conseguem verificar lá na tabela periódica, né? Ela é toda colorida e toda organizada em metais, não metais, gases nobres e o hidrogênio. Então, vocês conseguem detectar lá, olhando na tabela, quais são os elementos químicos que são metais, quais são os elementos químicos que não são metais, ou também chamados de ametais, tá? Então, no caso da ligação covalente, esse tipo de ligação ele só vai acontecer entre não metais, tá? Que é o caso aqui, por exemplo, do carbono e do oxigênio que formam o gás carbônico. Também pode acontecer esse tipo de ligação entre o hidrogênio e não metais, né? Elementos químicos que não são metais. Opa! Então, é o caso, por exemplo, aqui da água, H2O. E também há outras situações em que pode acontecer, né, esse tipo de ligação apenas com
envolvendo o elemento químico hidrogênio, tá? Formando aqui o gás hidrogênio H2. E aqui, então, a gente tem um exemplo, ó. Então, o hidrogênio, ele tem um elétron apenas, que vai continuar pertencendo a ele, só que ele vai compartilhar esse elétron com o elétron do oxigênio, e esse elétron do oxigênio também vai ser compartilhado com o átomo de hidrogênio, tá? Então, há esse compartilhamento de elétrons. Então, o hidrogênio aqui ele vai acabar ficando com 2 elétrons, esse que ele já tem e um do oxigênio. Esse hidrogênio também vai acontecer o mesmo processo. E o oxigênio vai acabar ficando com 8 elétrons. 5 que ele já tem na última camada. 6 que ele já tem na última camada. E mais 2 que ele compartilha com os hidrogênios que estão conectados com ele, tá? E aí a gente representa esse tipo de ligação fazendo esses risquinhos aqui, ó, indicando que há compartilhamento de elétrons entre esses átomos. Tudo bem? E a última ligação, que é a ligação metálica. E como o próprio nome diz, é uma ligação que vai acontecer sempre entre metais e metais da tabela periódica, tá? Então, nessa ligação, vai haver a liberação parcial dos elétrons mais externos que pertencem a esses átomos, e aí forma-se, então, uma nuvem de elétrons rodeando cátions, né? Porque se cada um desses átomos ele perde elétrons, ele acaba ficando positivo. Então, esses elétrons livres, eles ficam ao redor desses cátions aqui, todos metálicos, né, de elementos químicos metálicos, formando essa nuvem eletrônica, tá? E essa característica faz com que os metais ele tenham algumas particularidades, né? Que é justamente a maleabilidade, então que é a capacidade que a gente tem de fazer com que os metais eles se tornem chapas ou lâminas muito finas, né? Porque acaba sendo um material muito resistente. E a ductilidade, que seria a capacidade de conseguir transformar esses metais em fios, né? Que a gente usa inclusive na rede elétrica, né? Ó, aqui são fios de cobre que a gente usa para fiação elétrica das casas, enfim. Certo? Então, essa é a ligação metálica. E aí, pessoal, então, por último, tem lá as atividades também no aplicativo, né? Então, há 2 textos lá para vocês lerem. Um que fala sobre o coronavírus e fala a questão do sabão, né? Porque o sabão também é uma substância química. Ele dá lá a reação química que acontece para a gente conseguir produzir o sabão. E um outro texto falando sobre as transformações químicas, tá? São textos bem curtinhos, bem pequenos que tem lá no aplicativo. E por último, a gente vai ter aí 20 exercícios, né? 20 questões de múltipla escolha para vocês responderem, certo? Tudo a respeito sobre todo esse assunto aí que eu acabei de abordar com vocês. Então, espero que vocês consigam fazer, que vocês estejam entendendo. Sei que não é um conteúdo muito fácil, mas acho que vocês estão conseguindo dar conta. E como agora a gente está tendo os plantões, então qualquer dúvida vão anotando e aí na quarta-feira a gente tira as dúvidas, tá bom? Então é isso, galerinha. Muito obrigada e até a próxima. Beijão, tchau!